Se eu consigo aqui eliminar a transcrição, aí depois a gente começa, que já está gravando, você vai transcrevendo o que eu falo, né? Isso não é necessariamente bom. Gravando e gravação e transcrição. Não quero isso. Parar a transcrição. Pronto. Bom, vamos começar então, tá? Bom dia a todos, né? A todas. Nós vamos falar sobre moeda. Nós já começamos a falar na aula passada. Depois, mais tarde, eu vou colocar aqui também um link para um trabalho. Esse trabalho que eu vou colocar não se refere ao conteúdo da aula de hoje, tá? Se refere ao conteúdo daquela aula que eu disse para vocês em aula presencial, e a universidade tinha feito um registro no sistema de uma aula antecedente às aulas que nós tivemos lá. Então, em função disso, e de a gente não conseguir modificar, fazer essa modificação, porque poderia conseguir, mas não consegue, a gente dá uma atividade valendo para essa aula, né? Como eu disse para vocês, eu vou passar uma atividade para vocês sobre o Acordo de Basileia, tá? Mas isso é o mais provável que eu colocar isso à noite, porque agora de manhã eu tenho 3 aulas e na parte da tarde eu estou indo à incubadora, porque a incubadora tem um trabalho que termina às 18 horas. Hoje o dia todo termina às 18 horas. Inclusive, até se vocês tiverem uma ideia boa, lá na incubadora eu trabalho com isso, né? Com inovações. A gente tem lá sobre a coordenação do Sebrae, né? Um hackathon, lá que é, na verdade, uma exposição de ideias diferentes, né? Para a gente levar investidores para criar startup para pessoas que têm essas questões. Eu, particularmente, estou orientando lá 2 alunos, 2 pessoas, né? Que estão com trabalhos diferenciados. E hoje à tarde fica lá. Então, possivelmente, eu só vou conseguir mexer aqui só na parte da noite, quando finalizar totalmente essa liberdade minha, né? Então, eu vou colocar para vocês mais um trabalho. E aí, eu vou colocar todas as instruções lá. Então, vocês podem ficar despreocupados, né? Vai ser sobre a Código Brasileira, mas vai ter todas as instruções, tá? Bom, essa parte aqui, ó, que nós já vimos em sala de aula, nós já vimos meio de troca bastante exaustivamente, né? Unidade de conta, vou só fazer uma revisão, que a gente já começou a ver também em sala de aula, acredito até que você já viu, né? A lógica da unidade de conta é que ela é uma medida de valor. Então, como medida de valor, ela é uma espécie de função contábil, então ela mede a riqueza das pessoas, a moeda, né, serve para isso, serve para medir a riqueza das pessoas, mesmo que essa riqueza esteja em bens e não em dinheiro, tá certo? Né? Mas o dinheiro mede essa riqueza, né? Pode medir o produto interno bruto, a dimensão de um país, né? Quando você compara os países um do outro, você compara pelo PIB, né? Então, pela produção. E esse PIB é medido em valor. Normalmente, a gente usa o dólar, né? Que é uma moeda também para poder comparar, porque se eu usar o real, eu teria que fazer uma conversão de todas as outras moedas para real para poder comparar, porque eu não posso comparar uma moeda de um tipo de outra moeda de outro tipo. Eu tenho que fazer conversão, né? Senão não faz sentido a comparação. Então, a unidade de conta ela tem esse sentido, né? De medição de valores, medição de riqueza, medição de dimensão de valores, tá? A riqueza das pessoas e assim por diante, a situação financeira de uma empresa. Quando a gente faz uma análise contábil, a gente olha valores. Quando a gente vai fazer a análise da empresa para investir em bolsa de valores, a gente faz análise também de valores e assim por diante. Tá? Então, essa é a função unidade de conta da moeda, né? A função reserva de valor da moeda é uma das funções mais importantes da moeda, tá? Porque o que é reserva de valor? O próprio nome já diz, né? Reserva de valor. É porque ela guarda em si o valor das coisas. Porque para que serve a moeda? Primeiro, a primeira função dela que nós colocamos aí, ela serve para trocar por bens. A gente só tem dinheiro porque a gente quer comprar bens com esse dinheiro, tá? Então, em função disso, né, a moeda tem essa lógica, reserva de valor. O que é reserva de valor? Se eu não quiser comprar um pão de queijo lá que o pessoal vende a R$ 1, eu posso gastar eu posso guardar esse R$ 1, e daí no dia seguinte eu vou lá e compro o pão de queijo com ele, eu posso continuar guardando, tá certo? Enquanto eu guardar esse R$ 1 e for lá e comprar um pão de queijo com ele, aquele R$ 1 está reservando nele o valor da mercadoria que eu posso comprar com ele.
tá? A partir do momento que eu chegar lá e ele falar assim, olha, o pão de queijo agora é R$ 2, né? Ou 1,50, vamos supor, né? Ah, o pão de queijo agora é 1,50, não é mais R$ 1. Então, meu R$ 1 não dá mais para comprar. Então, minha moeda perdeu o valor. Por quê? Porque o que eu vou comprar vale mais do que o dinheiro que eu tenho para comprar. Entendeu? A lógica de reserva de valor. Então é isso, né? É por isso que quando a gente está em crise, a gente está com problema, a gente corre para moedas fortes. A gente corre para o dólar, por exemplo. Por que que a gente corre muito para o dólar? É porque a ideia é que o dólar reserva o valor em si, né, das coisas. Ou seja, durante muitos anos, atualmente, com esse atual presidente norte-americano, a gente tem tido muito problema nos Estados Unidos, né? Já vinha tendo problema e com ele parece que na tentativa de solucionar os problemas, ele está agravando os problemas. Nós estamos pagando para ver, né? Até agora, só um prêmio Nobel de Economia ousou criticá-lo, embora tenha um punhado de gente criticando, um punhado de gente sem entender, né? Então, a inflação norte-americana, ela está mais elevada. É uma inflação que a gente fugir para o dólar hoje é meio arriscado. É por isso que o dólar chegou a cair no Brasil e assim por diante, porque tem muita gente que não está fugindo. Mas quando a inflação norte-americana era muito baixa, o que que é a inflação? A inflação é o fato dos preços subirem. Por exemplo, aquele pão de queijo que era R$ 1, passou pão em 50, ele teve 50% de aumento de preço. Então a inflação dele, isoladamente, foi 50%, né? Por que que a inflação é mais baixa? A gente vai falar sobre isso mais para frente. É porque ela é uma média de várias coisas que a gente compra, né? Ela não é só um produto, mas se eu analisar só aquele produto, eu olho a variação só daquele produto. Bom, então, como a inflação norte-americana era muito baixa, tá certo, né? Muito baixa mesmo, ela chegava a ser 1% ao ano, tá certo? Menos de 1% ao ano. Então, quer dizer, você guardar um dinheiro, né, que ele, um ano depois, está praticamente comprando a mesma coisa, então, evidentemente, essa moeda é forte, tá? Então, essa reserva de valor é a capacidade que a moeda tem de se mostrar forte diante das outras reservas, das outras moedas, né? E aqui nós temos. Opa, desculpa, eu passei para frente no meu, mas não, eu tenho que passar aqui. A outra questão é o fato de a moeda ter essa função aqui, que eu falei, eu coloquei em cor diferente, exatamente porque essa função nós estamos acrescentando. Vocês vão pegar os livros, os textos para ver, e vocês não vão ver essas funções, porque ela não é corriqueira. Esse padrão de preço, as pessoas jogam em unidade de conta, mas eu acho que é uma diferença muito grande. Porque veja só qual é a diferença. Toda moeda só pode ser, a gente só pode comprar alguma coisa se a coisa estiver expressa naquela moeda que eu tenho na mão, tá certo? Então, se uma coisa estiver, por exemplo, expresso em um objeto que já, qualquer valor, né, de moeda monetário que já existiu, ou que nem que vai existir, qualquer coisa assim, meu real não compra. Agora, por que que meu real compra qualquer coisa que está em outra moeda estrangeira? Meu real compra qualquer outra coisa, só eu falo de câmbio, por que câmbio? Porque câmbio é essa troca de moedas. Câmbio significa trocar, tá certo? Então, taxa de câmbio é a taxa de troca, tá? A taxa de conversibilidade de uma moeda em outra moeda. É a mesma coisa de taxa de troca. Então, o que que acontece? Se numa circunstância dessa, evidentemente, eu posso comprar qualquer coisa que tiver o seu preço na outra moeda, que eu faço uma conversão da minha moeda que existe, tá certo? Para outra moeda que existe. Então, se estiver expresso numa moeda que não existe mais, eu não tenho condições de ver a dimensão do valor daquela moeda, daquele produto, né, para pegar meu dinheiro e comprar. Então, na verdade, padrão de preço significa que todas as mercadorias estão expressas em um determinado valor que eu vou fazer a conversão do dinheiro que eu tenho na mão para poder adquirir aquele produto, porque eu quero é adquirir o produto. E ele pode não estar na minha moeda, o preço dele pode não estar na minha moeda, mas se o preço dele estiver em qualquer moeda, né, que é também um padrão de preço, né, em qualquer parte do mundo, eu tenho condições, né, de fazer a conversão e comprar. Eu costumo dizer, inclusive, que é exatamente através do padrão de preços que a gente estabelece a taxa de câmbio. A gente vai ver alguma coisa de câmbio lá na frente, quando a gente falar do Banco Central, da política cambial, aí a gente fala um pouquinho de câmbio. Quem estiver interessado, a gente pode adiantar esse assunto, né? Mas lá na frente a gente vai falar mais profundamente sobre a questão do câmbio, né? Então, essas são as funções da moeda que são importantes a gente ter. Porque a gente, às vezes, acha que moeda só serve para comprar as coisas. Não. Moeda em si, ela tem outras funções que não são exatamente trocar uma coisa por outra, né? E para isso ela tem que ter determinada
característica, tá certo? E essa característica que faz da moeda, né, um elemento de meio de troca. Então, por isso que nós colocamos mais três funções aqui, além da função básica da moeda, tá? Bom, aí vamos para os tipos de moedas. É muito interessante, porque nós temos dois tipos de moeda. Essa moeda manual é chamada de manual, tá certo? Porque ela é portável, porque as pessoas podem carregar essa moeda, por isso que ela é chamada de moeda manual. Ela é a moeda que é fabricada pelos bancos centrais do mundo, ou, né, vamos pegar o nosso caso, né, ou ela é contratada uma empresa para fabricar a moeda, mas quem contrata? O Banco Central. Então a gente diz que é o Banco Central que fabrica a moeda em qualquer parte do mundo, porque quando ele não fabrica, ele contrata uma empresa que fabrica, tá? Então, fabricar moeda é uma coisa bem interessante, né? Porque é fabricando dinheiro, né? É fabricar coisa para você comprar, um objeto, um meio de troca para você comprar qualquer coisa. Então, evidentemente, a empresa tem uma idoneidade espetacularmente ilibada, né? 100% idônea. Por que idônea? Porque se o Banco Central falar assim, olha, eu quero tantas moedinhas metálicas ó, tanto de 25 centavos, tanto de 50 centavos, tanto de R$ 1, né? Eu quero tantas cédulas, tá, de R$ 2, tantas de 5, tantas de 10, tantas de 50, tantas de 100, tantas de 200. Aquela empresa tem que fabricar aquela quantidade exata e entregar para o Banco Central. E aí o Banco Central faz a distribuição dessa moeda na economia através dos bancos, tá certo? Então, através dos bancos, ele faz o repasse dessa moeda para circular na economia, né? Bom, é claro que isso pode ser feito também, né, em situações bem complicadas, quando o Banco Central tem muito vínculo com o governo, e foi por isso que inventaram esse negócio agora de Banco Central independente, que, na minha concepção, é um erro, porque o Brasil já não funcionava assim, já estava bom do jeito que estava, né? Antigamente era ruim. Antigamente o Banco Central era muito deturpado. O governo fabricava moeda e ao invés de ela ser distribuída para a para a economia através dos bancos, ela é distribuída para a economia através do próprio governo, pagando conta. Então, quer dizer, ela inchava a economia, causava inflação, era um negócio mais complicado. Aí, mesmo sendo o Banco Central, com o presidente indicado, tendo um mandato semelhante ao do presidente, né, ela melhorou de um tempo para cá. Então, não haveria necessidade de hoje a gente ter uma indicação de presidente do Banco Central 2 anos no meio do caminho, sabe? E aí, antes de chegar a esse meio, a gente vai indicando pedaços, partes dessa diretoria. Assim funciona hoje o Banco Central, né? E é ele que fabrica esse papel moeda. Agora, por que que nós separamos a moeda manual em dois tipos de coisas? Porque, na verdade, as moedas, todas as moedas do mundo, elas são assim. Elas têm uma moeda metálica, que é para valores muito baixos, por isso que a nossa moeda metálica era basicamente, a gente ainda acha moeda de um centavo, de 5 centavos, mas é muito raro, né? De 10 centavos, é muito raro. A gente acha, é mais comum achar de 25 centavos, 50 e de R$ 1, tá? E por que que ela é tão baixa assim? É porque exatamente a moeda metálica, ela demora mais para desgastar, para ser substituída no mercado. Você está entendendo? Hoje, inclusive, a moeda é pouco substituída porque a gente tem outras formas de pagamento que são muito intensivas. Por exemplo, o Pix é uma forma de pagamento muito intensiva e os cartões também de débito são formas de pagamento muito intensiva. Então, a gente consegue pagar valores assim bem divisíveis, né? Assim, sem precisar de dinheiro. Por exemplo, vou comprar uma coisa que custa lá R$ 1,58. Tá, eu precisava de 3 centavos para jogar com 5 moedinhas, hein? Para fazer 8, tá certo? Mas ninguém tem isso. Mas eu posso pagar R$ 1,58 com cartão. Eu posso escrever lá, o cara digita lá e eu pago com cartão, não tem problema nenhum. Ou eu pago com Pix, você tá entendendo? Então, aquela divisibilidade da moeda, ela é espetacularmente elevada hoje quando eu pago com outras coisas que não é a própria moeda física, tá certo? Então, por isso que o Banco Central não substitui muita moeda dessas que vai desaparecendo no mercado, porque a gente tem outras formas de realizar pagamento. E como eu disse para você na aula passada, o que o Banco Central controla é a liquidez do mercado. Não, ele controla o dinheiro, mas controla pela liquidez, porque ele quer o dinheiro, a função do dinheiro não é comprar as coisas, e a gente, quanto mais o dinheiro representa a própria liquidez, por quê? Porque quanto mais possibilidade de comprar as coisas, mais líquido é o objeto, pronto, então ele controla a liquidez, né? E o papel moeda fica para coisas mais elevadas, né? Então, você tá lá, tem lá de 10, de 50, de 100, de 200, né?
Se houver inflação, por exemplo, teve uma época aqui que a gente tinha papel moeda de até mil unidades monetárias. Quer dizer, 1.000 unidades monetárias hoje, um cara que ganha aí um salário mínimo, praticamente é mais da metade do salário dele, uma moeda só, um pedaço de papel é mais da metade do salário do indivíduo, tá certo? Então, quer dizer, e é desnecessário. Por que desnecessário? Porque a gente tem uma inflação ainda baixa, tá? Mas se a gente voltar a ter inflação alta, que a gente não quer, se a gente voltar a ter uma inflação alta, tá certo? A gente vai ser obrigado a desenvolver, vai acabar, basicamente, essas moedas metálicas que são de valores muito pequenos, e vão aumentar a quantidade de papel moeda, né, de valores mais elevados. Então, a ideia do papel moeda de valor mais elevado é porque ele tem menos durabilidade. Então, o Banco Central tem que repô-lo com mais frequência. E aí ele tem que pagar para fazer, tá certo? Então, o custo é elevado. Uma moedinha, por exemplo, ela custa mais, às vezes, do que ela vale na face. Mas como ela vai circular por um tempo muito longo, então, para o Banco Central, ela acaba ficando barata. Você está entendendo? Então, aí, o papel moeda, com papel, né? A gente bota na mão daqui para colar e tal, ele vai estragando, tá certo? Aí o Banco Central tem que repor, tem que fabricar, tá certo? Então, por isso que ele trabalha com valores maiores. Por quê? Porque aí a circulação dele também passa a ser menor, né? Quanto maior o valor, menor a circulação. Você vai ver mais notas de R$ 10 na praça do que notas de R$ 200, tá certo? Então, é assim que funciona, tá? Agora, aqui é uma coisa interessante que eu montei para você ontem, mas eu não estou achando aqui. Eu acho que eu peguei o negócio errado, viu? Eu não estou, ou eu não estou achando aqui, ou então ele não apareceu aqui para mim. É porque eu mexi nesse negócio, inclusive eu até fiquei até tarde mexendo, mas ele não está aparecendo aqui para mim. O exemplo de moeda escritural. Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu vou ver o que que aconteceu com esse slide, porque ele não está aparecendo aqui, ó. Ele já vai para a demanda de moeda. Tem um slide aqui no meio do caminho que eu inseri aqui. Deixa eu ver se ele volta. Demanda. Não, volta, tá vendo? Ele sumiu. Eu não sei por que que sumiu, não. Depois eu vou olhar isso aqui. Aconteceu. Mas eu vou explicar para vocês. A questão, aí a moeda escritural. Moeda escritural a gente chama de moeda bancária. Ou seja, do mesmo modo que o Banco Central cria moeda, os bancos privados também criam moedas. E a gente pensa assim, mas como é que o Banco Central, como é que os bancos privados criam moedas? Eles têm poder? Qual é o poder que eles têm de fabricar moeda? A moeda deles é uma moeda escritural, tá certo? Ela está escrita, simplesmente. Ela não é uma moeda física, igual o Banco Central cria, tá certo? É uma moeda virtual, ela está lá escrita pura e simplesmente. Quando você vai à sua conta bancária e olha lá que você tem um saldo na conta de, né, R$ 2.500, significa aquilo é moeda escritural. Está no formato de moeda escritural, tá certo? Aí todo mundo que vai lá nas suas contas e vê o que está escrito lá no seu saldo, tá certo? É chamado de moeda escritural. Como é que o banco cria moeda escritural? Vou lembrar aqui de cabeça, né, o exemplo que eu coloquei aqui, eu não sei por que que o slide sumiu, talvez até eu peguei o slide errado, né? Porque eu tinha um slide aqui já começado na aula passada, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu peguei o slide errado, né? Mas eu lembro o que que eu coloquei lá. A questão é a seguinte: você tem, vamos supor, três pessoas. O banco tem milhares de correntistas, né? Milhares, mas vamos supor três para ficar fácil para nós. Um vai lá e deposita R$ 20.000. Outro, o correntista A. O correntista B vai lá e deposita R$ 10.000. O correntista C deposita R$ 5.000. Se eu somar o que esses três correntistas têm dentro do banco, né, e está tudo em forma agora de moeda escritural, na hora que ele deposita, aparece para ele como crédito, aparece como em forma de moeda escritural. O que que acontece? 20 mais 10 mais 5, 35.000 está depositado lá. Só que o banco, ele sabe que aquele cara que depositou 20 não vai tirar os 20. O dinheiro vai ficar lá parado de alguma forma, dentro daquela lógica que nós vamos ver agora na próxima, que é a demanda de moeda. Então o banco sabe que tem dinheiro que vai ficar parado lá desses 20, tá certo? Aí o que que ele faz? Ele empresta 10 para alguém. Ele cria um crédito lá, faz qualquer coisa, ele empresta 10.000 para alguém. Aí ele sabe que aquele cara que depositou 10.000 também não vai retirar tudo, tá certo? Aí o que que ele faz? Ele empresta 4.000 para alguém, tá certo? Né? Daqueles 10 ele tira 4 e empresta para outro. Quando ele emprestou 10.000 para o primeiro, ele fez um crédito na conta daquele primeiro de 10.000. Então, evidentemente, se eu pegar a moeda escritural daqueles dois, já não é mais 20. É 20 de um, porque quando eu deposito um dinheiro no banco, mesmo que o banco empresta, baseado no fato de eu não tirar, não quer dizer que eu
perdi 10 mil. Não, o banco é que pegou meu dinheiro e, baseado nisso, emprestou mais 10 mil, tá certo? Então, quer dizer, em moeda escritural existe 30. Quando eu pegar aquele segundo caso, em moeda escritural, tem os 10 que a pessoa depositou, e, portanto, ela tem direito aos 10, está escrito na conta dela que ela tem um saldo de 10, mas na conta do outro, agora tem um saldo de 4, porque o banco emprestou 4 para ele. Como o banco não precisa de dinheiro, de moeda física para fazer isso, o banco só precisa de uma escrita, ele vai lá e pá, emprestou 4 mil para o outro. Aí chega no dia 5 mil, ele fala: bom, isso é menor, esse cara pode também não tirar, mas mesmo de qualquer forma ele tem a mesma lógica, tá certo? Ele pode não tirar parte do dinheiro, vou emprestar mil. Aí no final das contas, tem 10 mil emprestado para um, 4 mil emprestado para outro, mil emprestado para o outro. Então, através desses empréstimos, é que o banco cria moeda escritural. Então, quanto que o banco criou? 15. Quanto que foi depositado lá? 35. Quanto que tem no total de moeda escritural? 50. Aí a gente fala assim, bom, então quer dizer, se todo mundo correr lá para tirar dinheiro, tem dinheiro para todo mundo? Não tem. Por quê? Porque foi depositado lá o banco. Só tem lá realmente os 35. Ele não tem 50. Mas como aquele mesmo cara que foi lá. Agora, vamos pensar que o banco tem milhares de correntistas. Tem pessoas depositando e tirando parte, depositando e tirando parte. Aquele cara lá, ele pode usar os 10 mil dele, mas outro vai. Entendeu? Então, quer dizer, naquela média de milhares de correntistas, o banco tem aquela informação. Então, ele não, eu peguei aqui que ele tirou 20, 10 mil de um, que tinha depositado 20, e emprestou para outro. Ele não faz a coisa exatamente assim. Ele pega os milhões, ele fala assim, ó, eu tenho 800 bilhões depositados na conta de milhares de correntistas. Aí eu vou emprestar 300 bilhões. Ele faz assim. Você está entendendo? Então ele criou 300 bilhões de moeda escritural. É assim que ele faz, né? Mas para ficar simples para nós, a gente entende que ele faz dessa forma. Ele pega de um e vai. E aí, no final, esta liquidez. E aí, veja só, aquele cara que pegou 10 mil, o outro que pegou 4, o outro que pegou 1.000, representa o quê? Liquidez. Aumento da liquidez. Então, a moeda escritural, ela aumenta a liquidez. Então, o Banco Central tem uma forma, que nós vamos ver na aula presencial, uma forma de controlar essa moeda escritural. Por quê? Porque os bancos podem criar moeda à vontade. Você está entendendo? Eles têm uma responsabilidade. Vou mostrar para vocês que eles têm uma responsabilidade. Mas mesmo assim, eles podem extrapolar um pouquinho. Então, o Banco Central, na sua função de monitorador do sistema financeiro, ele vai lá e controla também essa moeda escritural para o banco não criar à vontade a quantidade. Ele reduz. Por exemplo, em vez de você criar 10 daquele que depositou 20, tá? Ele vai estabelecer um percentual mínimo lá que você pode criar. Dali eu trabalhei com 50%, né? No primeiro eu trabalhei com 20. Ele pode colocar 20 no geral, tá certo? Então aquele primeiro era só 20, então tem que ser só 4. O segundo, né, é só 20%. 20% de 10 é 2, então tem que ser 2 e não 4, tá certo? O terceiro, sim, pode ser 1.000. Por quê? Porque agora dá 20% de todo mundo. Então, o Banco Central tem condições de fazer esse tipo de coisa para controlar, tá? Então, esse era o slide que eu tinha desenhado lá para vocês, e agora eu expliquei, acredito que ficou claro. Se não ficou, pode perguntar também, a gente reexplica, tá? Mas é assim que o banco cria moeda escritural. Ele pega o meu depósito que está lá, que eu não vou retirar por causa da demanda de moeda, aqui está a demanda de moeda, mostrando para nós. Eu preciso de moeda, a moeda vai ficar parada lá, tá certo, né? Então, o fato da moeda ficar... Opa, desculpa, eu estou enrolado aqui porque eu clico embaixo, e esse slide aqui, eu fui colocando coisas assim para ele, e eu clicando, ele vai mexendo, clicando, ele vai mexendo. Foi um slide que ficou meio exibido, depois eu vi que esse negócio facilita e dificulta ao mesmo tempo, né? Aí eu acabei de fazer um slide chapado, já entra lá com tudo de uma vez, né? Bom, demanda de moeda. É com base nessa lógica da demanda de moeda que o banco cria a moeda escritural, tá certo? Porque o que que é demanda? Demanda é retenção. Aqui agora, interessante, importante a gente colocar. Quando a gente falou de educação financeira, nós usamos esse exemplo aqui, tá? Está lá dentro da teoria econômica. Só que aqui agora ele tem uma nuance de diferença. Ele tem uma relação com a taxa de juros de mercado que lá a gente não tinha feito essa relação, tá certo? A gente simplesmente falou o que se fala aqui, você guarda moeda.
Para que você guarda moeda? Para fazer qualquer coisa dela, né? Primeira transação, você guarda moeda para comprar coisa. Então você já sabe, quando você recebe uma remuneração no banco, você não tira tudo, por quê? Porque tem um boleto vencendo dia 15, um cartão vencendo dia 20, outro vencendo não sei o que lá, não sei o que lá. Então aquele dinheiro fica lá até aquele momento de pagar a conta. Entendeu a lógica? Então seu dinheiro fica parado mesmo para transação. Porque se você for pegar o dinheiro todinho, quando chegar aquela conta para pagar, você não tem mais dinheiro. Você está entendendo? Então você deixa o dinheiro parado na medida em que você sabe que dia que você paga a escola, que dia que você paga o celular, que dia que você paga a energia elétrica, que dia que você paga o aluguel, que dia que você faz supermercado, que dia que você paga o açougue, que dia que você paga a padaria. Aí você paga tanta coisa que o dinheiro fica parado, aguardando mais ou menos aquela data prevista para você fazer o gasto daquele dinheiro lá, tá certo? Então, o dinheiro para transação, ele fica guardado dentro de uma conta corrente qualquer, que é mais seguro guardar o dinheiro num banco do que guardar em casa, tá certo, né? E guardar em casa também. O Banco Central, ninguém tem controle, tá certo? O COAF, que hoje é uma instituição que analisa, né, as movimentações financeiras para ver se elas são atípicas, né? Ele compara com movimentações de anos anteriores e aí vai ver se aquela movimentação foi esquisita. Aí ele manda a informação para a Polícia Federal faz a investigação para verificar o que aconteceu, porque aquela pessoa movimentou tanto dinheiro se ela não movimentava tanto dinheiro. Tá certo? Qual é a lógica disso, né? Então hoje já tem isso, nós já temos isso em termos de Brasil, né? Mas o COAF só faz isso, a Receita Federal, né, o Banco Central, todos esses órgãos, eles têm toda ligação, entendeu? E aí um dialoga com o outro, mas é para preservar a pessoa, tá certo? Né? Tem limites, tá certo? Assim, a partir daqui eu informo. Antes disso eu não informo nada, deixa quieto, né? Então, a precaução já é a mesma coisa do imprevisto que nós colocamos lá. É o risco. Só que o risco aqui, quando a gente analisa a demanda de moeda, ele está relacionado com a taxa de juros de mercado. Porque veja só a lógica. Se eu tenho um problema que surge de uma hora para outra, não está previsto, tá certo? Mas ele surge, né? Por isso que é a precaução, é a previdência, é o risco. Ele surge. E se eu não tiver dinheiro, guardado dinheiro para bancar aquele problema, o que eu tenho que fazer? Tomar dinheiro emprestado. Eu vou pagar juro, tá certo? Então a gente diz aqui que é a falta de precaução, ele pode punir a pessoa pela iliquidez, ou seja, a pessoa não tem liquidez para fazer face às coisas que vão acontecendo que não estavam previstas. Então ele é obrigado a tomar dinheiro emprestado. Tá certo? Ele é obrigado a ir para o mercado e buscar liquidez no próprio mercado para fazer face àquele tipo de coisa, né? Então, se o juro de mercado estiver muito baixo, eu posso guardar menos dinheiro para precaução. Por quê? Porque o juro está tão baixo que tanto faz o meu dinheiro quanto o outro dinheiro. Agora, se o juro estiver alto no mercado, como normalmente é o nosso, então a gente tem que guardar mais dinheiro para precaução. Por quê? Porque se eu precisar correr para o mercado para buscar esse dinheiro, eu vou pagar caro. Tá certo? Então é melhor eu guardar dinheiro aqui, mesmo que não está sendo remunerado. Por quê? Porque se eu precisar, eu vou pagar caro para obter dinheiro para cobrir essa conta, né? Especulação, aqui ela assume também uma outra forma. Assume a palavra especulação mesmo. Lá na educação financeira, a gente jogou como aplicação financeira. Aqui não é. Aqui, demanda de moeda não tem nada a ver com aplicação financeira, tá? Transação, precaução e especulação não é aplicação financeira, não está relacionada à aplicação financeira. Aqui é demanda, é retenção de moeda, é dinheiro na mão das pessoas da sociedade, tá certo? Bom, ou nos bancos, mas na mão, né? Tá lá, no meu crédito no banco, etc e tal, tá? Eu posso pegar esse dinheiro a qualquer momento. Então, qual é a lógica aqui da especulação? Tá? A lógica aqui da especulação é especular mesmo com o meu dinheiro. Por exemplo, tem um lote aqui no meu vizinho que eu estou de olho nele. E eu vou juntando dinheiro e vou guardando, vou guardando. Por quê? Porque se um dia o vizinho falou assim, vende-se, eu vou lá e tiro a placa e falo assim, quanto é que você está vendendo? Porque eu não quero nem saber de outra pessoa comprar, quero ser o primeiro a comprar. Mas o vizinho meu vai vender para o primeiro que tiver dinheiro para comprar. Tá certo? Se eu não tiver o dinheiro para comprar, eu perco o lote que eu queria comprar, que eu sonhei comprar durante muitos anos para aumentar a minha área aqui da minha casa. Então, isso é a especulação. É aproveitamento de oportunidades que o mercado te oferece num determinado momento. Você está entendendo? Então, se você não tiver um dinheiro parado, tá certo? Você não consegue fazer isso. A gente especula, inclusive, também com aplicações financeiras. Por exemplo, às vezes,
Se quando você for mexer com isso, que eu acho muito importante você pensar em aplicação financeira, vocês jovens, é muito importante vocês já começarem a fazer um trabalho, porque vocês vão ter muitas despesas, você viu o tanto de contas que eu coloquei aqui para pagar, né? Água, luz, telefone, aluguel, gasolina, IPVA, sabe? Educação, açougue, supermercado, padaria. É muita coisa que a gente paga, é muita coisa, tá? Só que você hoje, se você olhar, você pode não pagar tanta coisa, entendeu? Por quê? Porque às vezes seus pais pagam grande parte dessas coisas, tá certo? Mas chega um momento que você vai ter que pagar tudo. Então, se você não criar um hábito, tá certo, de trabalhar essa reserva financeira, lá na frente você vai ter mais dificuldade de criar, tá certo? Então, se você já cria agora, é mais fácil você seguir com esse processo, porque você está se educando nesse nível, nesse ponto, tá? Então, por isso que é importante. Então, especulação aqui, para nós, é você segurar o dinheiro em alguma forma para aproveitar oportunidades. Como eu disse para vocês, da aplicação financeira, você pode aproveitar oportunidades até na aplicação financeira. Por exemplo, se você for ao mercado para fazer aplicações, eu sugiro que você faça aplicações conservadoras e aplicações ousadas, né? Arriscadas. As arriscadas, você tem que fazer uma inscrição numa bolsa de valores. E aí você pode fazer isso através de um escritório que existe em Goiânia, vários, né? Ou você pode fazer pela internet direto naquela. Não é bolsa de valores, não é corretora de valores, que aí você vai investir na bolsa porque você tem uma corretora de valores, né? É assim que funciona. Bem-vinda, Thalita. Então, veja só, essa que é a loja. Aí, quando você está inscrito lá, a corretora, quando surge uma oportunidade, por exemplo, tem um banco lá que está precisando de dinheiro, entendeu? Então, o que que ele faz? Está precisando de liquidez. Então, o que que ele faz? Ele lança no mercado um título e fala assim, ó, se você me emprestar 3.450 eu te entrego em 3 meses, 4.000, não sei o que lá. Aí você faz uma continha lá, aí você vê, pô, tá um juro muito bom isso aqui para 4 meses, para 3 meses. Então você vai lá e pá, se você tem dinheiro, você aproveita a oportunidade. Se você não tiver, você não aproveita. Por quê? Você tem que comprar o título. Então você tem que ter dinheiro parado para você comprar o título. Tá vendo? Então a especulação aqui, em princípio, ela não é dinheiro aplicado. Ela é dinheiro parado para ser aplicado se a oportunidade de aplicação for boa. Então, na prática, a especulação, ela é o contrário da precaução, né? Por exemplo, se o juro está muito elevado, é claro que eu vou aplicar. Então, eu tenho dinheiro para aproveitar a oportunidade, eu estou ganhando dinheiro lá, o juro está elevado. Mas se o juro estiver baixo, eu falo assim, compensa muito não. Tá certo? Então, aqui eu faço uma migração de recursos que eu guardei para precaução, para especulação, entendeu? Para aplicação financeira. E aí eu reduzo, né, o meu dinheiro aqui de especulação e reduzo meu dinheiro de precaução. Tá certo? Por quê? Porque está tudo aplicado no sistema financeiro, porque o juro está alto. Tá certo? Então, aqui a lógica da especulação é essa. Enquanto o juro, eu guardo dinheiro, eu mantenho dinheiro para precaução. Se o juro estiver alto, tá? Então eu tenho que guardar, porque senão eu tenho que tomar dinheiro emprestado. Na especulação eu faço o contrário. Se o juro está alto, eu faço aplicar, porque eu quero ganhar dinheiro. Entendeu a lógica, né? Então, essa é a lógica do mercado. Então, aqui nós estamos falando em demanda de moeda, ou seja, retenção. Para que que eu seguro o dinheiro? Tá certo? Bom, agora vamos ao último item da aula de hoje, embora ele tenha 2 slides, ele é relativamente longo, né? Depois nós vamos falar na próxima aula de custo de taxa de juros, né? E vamos depois entrar em moeda escritural mais especificamente, para mostrar como é que ela funciona na economia, tá? Eu já dei uma geral, né, para vocês, mas não é tão simples, né? Daquela forma, é uma forma de entender, é daquele jeito mesmo que enfim, mas a lógica não é tão simples, é igual eu falei para você, primeiro a gente colocou lá, uma pessoa fez um depósito, a pessoa fez o depósito, outra foi tirando dinheiro, tá, mas não é assim, eu já falei, ó, o banco tem milhares, aí ele vê no dia lá, tem bilhões depositados, tá, então eu vou tirar quanto? Alguns bilhões, tá vendo? Então ele não vai olhar conta por conta, ele olha o cômputo geral, tá certo? Né? Então, já começa por aí, você vê que já fica um pouco diferente, né? Mas se a gente faz a gente vai esmiuçar, abre, para que lá na origem já fica mais fácil o entendimento. Bom, inflação. Inflação aqui, a gente vai trabalhar com duas formas, né? O conceito, eu estou me medicando, mas a doença ela chega de uma hora para outra, né?
Mas para curar demora mais de semana. É coisa esquisita. Então eu já estou me medicando, usando pastilha para garganta, mas mesmo assim dá esses probleminhas aí. Tá gravando ainda. Ainda não começou a sarar, não, sabe? Então vamos lá. Inflação, né? Inflação, o primeiro conceito de inflação, né, é realmente esse é o slide errado. Porque no outro slide eu escrevi uma palavra aqui, ó. Eu peguei o slide antigo, o slide que eu usei na aula passada de vocês, porque eu coloquei um slide aqui chamado persistente, porque para ficar mais completo o conceito, né? Porque a alta, ela tem que ser persistente e geral, tá? Então tá faltando uma palavrinha que eu coloquei no outro slide, mas eu peguei o slide errado na hora que eu abri aqui. Ele é muito parecido, né? Porque ele é o mesmo, né? Só fiz acréscimo de algumas coisinhas, sabe? Para poder trabalhar com vocês hoje. Mas eu lembro de cabeça aqui que eu fiz, porque foi ontem, na virada de ontem para hoje, né? Então tá bem fresco. Aqui a inflação ela tem essa lógica, é alta, persistente e geral. Por que persistente? Porque se o preço subir, a inflação daquele pão de queijo, que eu falei que ele era R$ 1, depois passou por 1,50, e ele tem uma inflação de 50 centavos, tá certo? Ele subiu de preço, de R$ 1 para R$ 1,50. Então, e se ele lá na frente, antes do final do mês, ele cair para R$ 1 de novo? Naquele mês, no mês, você começou o mês com pão de queijo valendo R$ 1. Você terminou o mês com pão de queijo valendo R$ 1. Teve inflação de pão de queijo? Não. Não teve inflação. Aí você fala assim, mas se ele não subiu 50% é porque ele caiu. Aí, mas acontece que eu não pego inflação todos os dias. Pá, 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 pá. Não, a gente mede inflação, entendeu? É de tempo em tempo, né? Porque ninguém consegue ir para pegar aquela parafernália de preços todos os dias. Não existe isso, tá certo? Né? A gente faz todo um estudo, né, para obter a metodologia da inflação. Se você entrar no IBGE para ver IPCA, para ver onde quer, qualquer coisa que por aí afora, você vai ver exatamente, né, que é complexo essa questão da inflação. Foi por isso que eu falei para você, né? Por que que ela é alta persistente? Porque ela tem que subir e tem que persistir alta. Porque se ela continua, se ela ficar lá em cima, aí ela vai influenciar na inflação. Por quê? Porque no começo do mês eu medi que era R$ 1, aquele pão de queijo. No final do mês eu medi, era 1,50. E assim são todos os preços. Porque eu não vou olhar para a inflação só o preço de uma coisa. Eu vou olhar de várias coisas e vou inclusive, olhar os grupos. Por exemplo, tem um grupo lá que é a alimentação. Tá certo? Esse grupo alimentação ele é dividido em dois subgrupos: alimentação em casa, alimentação em fora de casa. Tá, por quê? Porque é diferente. Você pode comer fora de casa e aí você tem os pratos de comida, ou pode ter um preço. Tá certo? E você tem a alimentação em casa, que é aquela que você vai para o supermercado. Aí quando você quer a alimentação em casa, aí você abre também. Você tem os hortifruti grangeiros, os cereais, né? As panificações, as carnes, tá vendo? Aí quando você vai naquele lado dos cereais, você abre novamente. Tem arroz, tem feijão, tem macarrão. A mesma coisa, você pega o hortifruti grangeiro, você abre ele. Aí você tem. Por quê? Porque, na verdade, você não pesquisa hortifruti grangeiro. Você pesquisa o alface. Só que ele está dentro, né? Quando vai trazendo para cá, ele vai chegar no hortifruti grangeiro. Mas você está pesquisando é o quê? O alface, é o tomate. Tá? Você vai nos cereais, você está pesquisando, é o arroz. Tá certo? É o feijão. Tá? Por quê? Porque é isso que nós consumimos, né? E assim são todas as coisas. Saúde, por exemplo. Lá tem um grupo chamado saúde. Quanto você gastou com saúde na média? Quanto que a sociedade gastou com saúde na média? Tá, mas a pesquisa vai lá na consulta médica. Por quê? Porque é a consulta médica que você gasta. Vai lá na consulta odontológica, vai lá na consulta psicológica, vai lá na consulta do fisioterapeuta. Você está entendendo? Então, nesse grupo saúde, tem um punhado de elementos, porque são esses elementos que são pesquisados, tá certo? Né? E é aqui que tem a alta persistente. Subiu, ficou lá em cima, ou subiu e caiu, tá certo? É assim que funciona, né? E aí tem pesos, porque isso é feito por um ano, tá certo? Então faz uma pesquisa primeiro e tal. Então a lógica é essa, né? Faz uma pesquisa lá no local e aí verifica que os preços subiram ou não, ou permaneceram, ou subiram e caíram. Mas se subir e cair você não pega, porque você vai pegar o preço do dia que está lá. Aí é claro, se você pensar voltar agora no pão de queijo, azar deu quem consumiu o pão de queijo quando ele estava a 1,50. Tá certo? Quem consumiu a 1, depois consumiu a 1, então ganhou no mercado ganhou, gastou menos, tá certo? Mas não houve inflação, tá certo? Para a sociedade, né? E por que que ela é geral? Pela mesma lógica.
Se um preço sobe, olha só, eu tô consultando arroz, aí eu estou consultando feijão, tá certo? Né? Depois eu vou lá para o hortifruti granjeiro, eu estou consultando chuchu, depois eu estou consultando jiló, tá certo? Então vamos consultar arroz e feijão. Aí o arroz subiu de preço, tá? Mas a inflação é um percentual. Então o arroz subiu 50%. Mas o feijão caiu 50%. Então 50% para cima, 50% para baixo é zero. Né? Mais 50%, menos 50% é zero. Então, por isso que ela tem que ser geral, porque o arroz tem que subir 50%, o feijão tem que subir alguma coisa, porque vamos supor que o feijão, vamos pegar uma conta bem burra, né? Porque não é bem assim não, mas vamos só para ter ideia, né? Quando um é mais, outro é menos, aí a conta zero, fecha. É 50% para 50% para é zero, fecha mesmo. Mas quando um sobe 50% e o outro subiu 20%, tá certo? A conta burra é que sobrou 30%, tá certo? Então a inflação é 30%, não. É mais do que 30, tudo bem. A gente vai mostrar depois. Pode mostrar isso para vocês, está na matemática financeira, tá? É mais do que 30, mas uma conta simples para a gente entender é 30. Tá vendo? Não é mais 50%, nem é mais zero, porque um para cima e outro para baixo. É o que subiu, tá certo? O outro subiu 20, o outro subiu 50, né? Então, e assim você vai fazendo as ponderações e vai achando qual é a inflação, qual é o diferencial e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer lá com o chuchu e o jiló. Se um subir 20 e o outro cair 20%, a fração é percentual, um zerou o outro. Então a alta ela tem que ser persistente, o preço tem que subir e ficar em cima, todos os preços têm que subir, porque se um preço subir, né, e ele mesmo cair, então não persistiu a alta, tá, daquele preço, tá? Então ele não teve nenhuma contribuição com a inflação, outros pode ter tido inflação. Mas por quê? Porque a gente tem vários grupos, porque a pessoa não gasta só uma coisa na vida, ela gasta muitas coisas, tá certo, né? Então, e também tem que ser geral, porque a alta de um preço pode reduzir o outro, tá certo? E assim por diante. E aí tem uma coisa muito interessante, a gente fala assim, pô, mas as carnes, eu fui ao supermercado, a carne tá muito cara. A carne passou, né, de R$ 40 para 60, mudou 20 reais, ela aumentou 50%. Aí vem o governo e fala para mim que a inflação foi 0,98. Onde é que o governo achou essa inflação de 0,98? Aí eu pergunto o seguinte para você, aí que está a lógica, por que que o governo chegou àquela inflação tão baixinha, sendo que a carne foi alta? Primeiro por essa lógica aqui, ó. Porque você não usa o seu dinheiro só comprando carne no mês. Você não vai ao supermercado, um açougue, né? E consome carne e pronto, acabou, você não compra mais nada. Não, não existe isso. Tá certo? Você compra um punhado de coisa. Segundo, é, a pesquisa é feita anual. Quanto que você gasta da sua renda anual com carne? Quanto por cento você gasta com carne? Quanto por cento você gasta da sua renda anual? Né? Você gasta com chuchu, com jiló, com pimenta, tá? Com arroz, com feijão, com óleo, com transporte coletivo, com médico, com odontólogo. Quanto por cento você gasta da sua renda anual? Você está entendendo? Então você pega a sua renda mês a mês, e aí pega os seus gastos mês a mês, e aí você junta tudo e aí você vê os pesos, né, na sua conta, tá certo? Aí você vai ver que um aumento se você gasta, por exemplo, só 1%, né, então aquele aumento de 20%, ele vai ser diluído, porque na verdade você gasta 1% ao ano da sua renda com aquele objeto. Tá, se você gasta 1% ao ano daquele objeto, e você, quanto que você gasta por mês? Menos de 0,1%. Entendeu a lógica? Né? Aliás, não, vamos dividir por 12, né? Dá menos de 10%, né? Porque se fosse por 10 daria 10. Tá certo? Então você está gastando, né? E você vai puxando, 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 1%. 10 é 0,1 mesmo, tá certo. Porque de 100 é 10, mas de um, tá certo? De 1 é 0,1, 0,2 e tal, daí vai subindo, subindo. Então, no final das contas, aquele valor da carne que teve uma influência grande, na hora que você aplica o percentual de consumo seu dentro dele, ele tem uma influência muito pequena na sua inflação, tá certo? E assim são todas as coisas, tá certo? Então, por isso que a inflação é muito baixa, tá? Porque ela é geral, ela é todas as coisas, né? A inflação é um custo de vida numa situação dessa. Claro que ela é um custo de vida, porque veja só a lógica, né? Ela tem que ser um custo de vida? Tem, mas porque afinal de contas, tudo que você está gastando seu dinheiro é para você sobreviver. Então, evidentemente, quando as coisas ficam mais caras, a sua vida ficou mais onerosa, a sua satisfação pessoal ficou mais onerosa. Então, evidentemente, seu custo de vida aumentou.
Tá certo, né? Então, essa é a lógica, né, digamos, da inflação. Ela é uma alta e ela representa o custo de vida da população. Tem, inclusive, algumas inflações que tem até esse nome, tá? Índice de custo de vida, por exemplo, né? Você vai olhar, quando você pesquisar a inflação, os vários tipos de pesquisas, de cálculos da inflação, você vai ver algumas que têm exatamente essa palavra, índice de custo de vida, né? Por quê? Porque a inflação é um custo de vida, porque tudo que você gasta seu dinheiro é com as coisas para manter a sua sobrevivência. Tá certo, né? E é nesse sentido, esse custo de vida, ela é um conflito distributivo. Por quê? Ué, porque tem um negócio, é igual aquele lote que eu falei para você, eu vou lá e tiro a placa. Por quê? Porque eu quero comprar, eu não quero conflitar com ninguém mais que vai ver aquela plaquinha lá e vai botar dinheiro na minha frente, vai comprar o lote que eu quero comprar. Tá certo? Tá, tudo bem. Na sociedade vai acontecer a mesma coisa. As coisas estão distribuídas no comércio para a gente comprar. Compra mais quem tem mais dinheiro, compra menos quem tem menos dinheiro. Se tiver pouca coisa, quem tem mais dinheiro compra primeiro. Por quê? Porque no conflito distributivo vai acontecer um aumento de alguns preços que tem uma demanda mais elevada. Então, se eu aumento o preço de um produto, o que nós aprendemos lá na teoria econômica? Que o aumento do preço reduz a demanda, mas reduz a demanda e aí de indivíduos aqui. Mas não reduz a demanda de quem tem uma renda mais elevada? Você está entendendo? Evidentemente que não tem, tá certo, né? Só reduz a demanda de quem tem uma renda mais baixa, tá certo? Então, no conflito distributivo aqui, ó, quem tem rendas fixas, veja só, para que serve o dinheiro? Não é para comprar coisas? Não é das coisas que você vive? Não é custo de vida que nós estamos medindo aqui? Então, evidentemente, se você tem menos dinheiro e compra menos, e quem tem mais dinheiro compra mais, você está deixando de comprar para alguém comprar. Essa é a lógica, tá certo? Você está deixando de comprar para alguém comprar. Quem tem menos dinheiro está deixando de comprar para alguém comprar. Por isso que a demanda está caindo, porque quem tem menos dinheiro está comprando menos. E aí, como o cara que vende ou o mercado percebe que tem uma demanda maior sobre aquele produto, ele aumenta o preço. Quem tem mais dinheiro compra. Bom, aí nós temos dois tipos de rendas na sociedade que conflitam: as chamadas rendas fixas e as chamadas rendas móveis, né? O que são rendas fixas? São aquelas que todo mês entra aquela mesma quantidade. Por exemplo, salário. Salário é uma renda fixa. Todo mês, basicamente, você recebe a mesma coisa. Aí, de tempo em tempo, você vai lá e negocia um aumento de salário e tal, sei lá, às vezes de seis meses, às vezes de ano em ano, tá certo? Mas naquele período todinho, o empresário está pagando aquele salário, tá certo? Então, aquela renda é fixa. Aposentadoria é uma renda fixa, tá certo? Você tem um valor também que, né, ele se ajusta uma vez por ano, tá certo? Então, o restante é o mesmo valor. Aluguel é uma renda fixa. Por quê? Ué, porque você faz um contrato de aluguel, é X. Aí você coloca um indicador lá para poder fazer a alteração do preço. Mas você vai fazer a alteração do preço quando? Uma vez por ano. Ou, dependendo do contrato, uma vez por mês. Desculpa, menos, desculpa. Mesmo ninguém faz hoje, porque a inflação é muito baixa, né? Quando a inflação era alta, a gente fazia contratos de alteração por mês, tá certo? Né? Mas hoje não faz mais. Mas você pode fazer por 6 meses? Pode, tá certo? Essa que é a questão. Então, essas rendas são fixas, tá? Aluguéis, aposentadorias, salários. E quais são as rendas móveis da economia? As rendas móveis são lucro. Por quê? Ué, porque se o cara tem uma demanda maior, ele aumentou o preço e ele paga o salário é o mesmo, tá certo? Né? O aluguel é o mesmo, então, evidentemente, está sobrando um pouquinho mais de dinheiro para ele. Ele aumentou o preço exatamente para poder fazer transferir para a sociedade o aumento do seu custo de vida. Então, ele transfere para a sociedade o aumento do seu custo de vida, então a sua renda, o lucro, é uma renda móvel. Tá certo? Por quê? Porque o empresário tem essa habilidade de mexer nos preços do seu produto e lá no final, receita menos despesa, fechou tudo, tem um retorno dele, resultado, o lucro, né? Outra renda móvel é o juro. O juro também, a aplicação financeira também é uma renda móvel. Por quê? Ué, porque o juro ele tem que remunerar o dinheiro. E a gente vai ver que o preço das coisas faz a moeda perder valor. Vamos voltar de novo naquele pão de queijo. Ora, é aquela lógica da reserva de valor que eu falei para vocês. Ora, se o meu dinheiro, se eu tinha R$ 1 para comprar um pão de queijo, eu comprava. Agora o pão de queijo vale 1,50, R$ 1 eu não compro mais. Então, meu R$ 1 não vale mais um pão de queijo. E assim é o dinheiro em geral. Quando tem inflação, a gente costuma falar assim, tem esse pessoal mais antigo, né? Você pode ver que seus pais ou seus avós, eles falam muito isso às vezes, né? Dinheiro não vale nada, dinheiro não está valendo nada. Então, por quê? Ué, porque as coisas subiram de preço, o dinheiro está valendo menos.
o mesmo quantidade de dinheiro compra menos. Você está entendendo, né? Então, o dinheiro perdeu valor. Tá? Então, o juro, o que que ele faz para o dinheiro não perder valor? Ele aumenta conforme o aumento da inflação. Então, ele tem o aumento da inflação mais o risco em cima dele. Nós vamos ver isso na próxima aula. Essa é a composição do juro. É o aumento da inflação mais o risco. Tá certo? E aí você vai lá e aplica ou toma dinheiro emprestado, tal, tudo com base nessa mesma lógica, né? Então, essa é uma renda móvel. E se essa é uma renda móvel, é claro que quem vive dessa renda, vive de juro, também ganha mais dinheiro. Então, no conflito distributivo, ela recebe, ela tem mais dinheiro, ela ganha mais, ela tem mais dinheiro para comprar as coisas, né? Por exemplo, se você tem uma televisão, um aparelho de televisão para você comprar, né? Ele custa R$ 4.000, tá? Aí ele aumenta para 4.200. Quem recebe o mesmo salário não compra, por quê? Para comprar tem que deixar de comprar outra coisa, porque não compra, tá certo? Por quê? Porque agora está valendo mais. Então ele tem que deixar de comprar outra coisa se ele quiser comprar, tá certo? Agora, e quem consegue lá no setor financeiro pegar os 4.000 e ter 4.300 de retorno? Compra a TV e ainda sobra 100. Tá vendo a diferença? E quem foi lá e quem vendeu a TV que aumentou R$ 200? Tá certo? Aumentou seu lucro de alguma forma. Por quê? Porque ele tem um punhado de despesa que é fixa. Tá certo? Ele aumentou seu lucro. Então, quando ele aumentou seu lucro, também ele ganhou, porque tudo é custo de vida. Todo mundo, rico ou pobre, tem que ir lá comprar comida, comprar roupa, comprar transporte, tudo tem que fazer. O ser humano tem que fazer isso, né? Bom, e para finalizar, né, nós vamos falar aqui é, da inflação ainda, né? Mas dos tipos de inflação, né? Talvez, eu não sei, uma pessoa vai falar, embora o grupo vai falar sobre a inflação brasileira, né? Então, quer dizer, pode entrar nessa questão nossa? Pode, né? Mas é apenas para entender, mas ele vai falar da inflação no Brasil, tá certo? E, evidentemente, ele pode entrar nesses conceitos aqui, não tem problema nenhum. É igual a moeda, que nós falamos lá. Quem vai falar de moeda, pode entrar alguma coisa nessa? Pode, tá? Mas não vai falar sobre isso. Vai falar sobre determinados detalhes. Agora pode entrar nisso para ilustrar, para a pessoa entender o que que ela vai falar, tá certo? Né? Bom, inflação de demanda. A gente só tem dois tipos, a inflação de demanda e a inflação de oferta, né? Então vamos falar primeiro da inflação de demanda, tá certo? O que que é inflação de demanda? É a inflação, olha por a palavra demanda. É a inflação que as pessoas promovem quando elas vão comprar as coisas, quando elas querem comprar as coisas. Tá certo? Então, o excesso de pessoas querendo comprar um determinado objeto faz o preço daquele objeto subir. Por quê? Porque por dois motivos. O primeiro é porque tem um excesso de pessoas querendo comprar. Então, não vai ter aquele objeto para todo mundo. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é quem está do outro lado vendendo vai ter interesse em subir o preço. Por quê? Ué, porque se tem muita gente querendo comprar o objeto, se eu colocar ele mais caro, eu vou vender do mesmo jeito. Porque para quem está vendendo, não interessa se quem está comprando é quem tem dinheiro ou quem não tem, se é quem tem renda fixa ou quem tem renda móvel. O que interessa é que o dinheiro está entrando no caixa dele. Entendeu? O dinheiro não tem essa, não tem ideologia, não tem cor, não tem raça, não tem nada, é dinheiro. R$ 100 sai da mão de um bilionário, é R$ 100. R$ 100 sai da mão de um pobre, de uma pessoa miserável, tá certo? É R$ 100 do mesmo jeito. Então não faz diferença, tá certo? Para quem recebe, né? Então tem essas duas lógicas do aumento de preço. Primeiro, não vai ter produto para todo mundo, porque tem um excesso de demanda, tem muita gente querendo comprar. A hora que isso acabar, acabou, tá certo, né? Aí, e o outro lado é o preço em alta, por quê? Porque a pessoa que está vendendo, ela percebe que tem muita gente querendo comprar, então ela tem condições de subir o preço. Então a gente diz que é o mercado que faz isso. Até certo ponto, sim, mas quem sobe o preço é o dono do negócio, porque se eu vender sapato e eu não quiser subir o preço do sapato, eu vendo sapato do jeito que eu quero. Só que acontece o seguinte, eu quero ganhar mais dinheiro. Se eu vender o sapato do jeito que eu quero, às vezes depois eu não compro o sapato lá na indústria de sapato, porque lá ele pode subir de preço, aí eu reduzo meu lucro aqui, entendeu? Então eu pego e subo o preço aqui. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que comprar o sapato lá, ele vai subir de preço lá, eu tenho que me resguardar aqui, tá certo, né? Então, de qualquer forma, as pessoas que são proprietárias das coisas também vão subir os preços. Tá certo? Então, tem essas duas lógicas. E a gente fala que é o mercado que fez, porque na prática nós somos influenciados pelo mercado para fazer tá certo? Mas, evidentemente, nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quiser, tá certo? Mas, evidentemente, nós vamos fazer aquilo que seja bom para nós, tá certo? E é bom para cada um de vocês o quê? Ganhar mais dinheiro ou ganhar menos? Ganhar mais, tá certo? Então, todo mundo pensa em ganhar mais. Essa é a lógica, né?
Então, a inflação de demanda é uma inflação causada assim. O que é que causa, basicamente, na economia? O que é que causa essa inflação? O aumento de salários pode causar? Pode. Por quê? Porque o aumento de salário ele pode ter um excesso, né, de gente querendo comprar produtos que não estava comprando porque o dinheiro não estava dando por causa dos preços que subiram já, conflito distributivo, ou mesmo não tendo inflação antes, mas o aumento de salário pode promover essa inflação, porque tem um punhado de coisa que eu não comprava porque meu dinheiro não dava, agora eu tenho mais salário, então meu dinheiro dá, eu vou comprar, tá certo? Mas os empresários não produzem coisas para ficar sobrando. Quanto mais em estoque fica uma coisa, menos eu ganho com ela. Então eu produzo coisas para poder passar para frente. Essa que é o ideal, tá certo? Então, evidentemente, com o aumento de salários pode promover a inflação, né? É, o aumento das compras governamentais, a gente fala gastos do governo, pode também, né, fazer que aumenta a demanda agregada, entendeu? Então pode também promover, né, a inflação, tá certo? Ao aumento da oferta de crédito, por quê? Porque as pessoas podem ter dinheiro para comprar, mas se eu aumento o crédito delas, elas passam a comprar mais. Como essa lógica está ligada à liquidez da economia, tá certo? Ou seja, o fato de você estar comprando mais, você tem mais liquidez, tá certo? Aumento da oferta de crédito, ele aumenta a liquidez da economia, tá certo? Então, evidentemente, você compra mais. Porque você pode não ter dinheiro, mas se você tem crédito, é a mesma coisa, porque você passa a ter o dinheiro para comprar, tá certo? Ainda que o dinheiro não é seu, você vai pagar juros dele, mas você tem o dinheiro para comprar naquele momento. Então, basicamente, são esses três elementos que mais promovem a inflação na economia, né? O aumento das remunerações, que são fixas, né? O aumento do crédito, que aí melhora a capacidade de compra de quem tem renda fixa, né? E o aumento das compras governamentais, dos gastos do governo, tá certo, né? E tudo em geral, a gente fala de compras governamentais, mas pode ser qualquer gasto do governo, tá? E a inflação de oferta, né, é a inflação que o empresário causa, tá certo, né? A gente estuda, a maior parte no mundo é como inflação de custos, tá? É inflação de custos. O que que causa essa inflação? Os impostos. Então, o aumento de imposto, o empresário é obrigado a aumentar o preço para poder pagar imposto. Tá? Por quê? Porque se ele tinha um lucro, aumentou o imposto, reduz o lucro dele. Tá certo no final das contas, né? Então, evidentemente, ele vai lá. Quando a gente coloca lá na matemática, tá certo? A gente vai ver que é um pouco diferente, lucro de resultado. Então, reduz o resultado, não exatamente o lucro. Mas para o empresário faz diferença. O dinheiro que ele bota no bolso é que faz diferença. Qualquer nome que você dê para ele. Tá certo? Então, se vai reduzir aquilo, ele vai aumentar o preço. Essa que é a lógica. Então, a gente diz que reduz o lucro, né? Agora, na matemática mesmo, quando a gente monta lá o fluxo de caixa dele, reduz o resultado, porque o lucro não é calculado aí, tá? Tudo bem. Mas aí não tem problema, né? Por isso que a gente coloca lá, você pega a contabilidade, um balanço, está escrito assim, ó, lucro antes do imposto de renda. Aquilo é um lucro. Aí quando você tem aqueles impostos, aí você tem um resultado. E tanto é que aquele trabalho lá que o contador mostra para nós, ele chama DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. Tá certo? Então ele chama demonstrativo do resultado do exercício ou demonstração do resultado do exercício, DRE. Por quê? Porque depois do lucro vem o resultado. Tá certo? Mas para o empresário não faz diferença, né? Faz diferença. Então ele aumenta o preço, porque aumentou os custos. Ele vai comprar, igual aquele cara que eu falei, ele vai comprar um sapato para revender, ele é comerciante, ele vai comprar um sapato para revender. Se o sapato é mais caro, tem que vender mais caro. O cara é um industrial, ele vai comprar madeira para fazer mesa. Se a madeira está mais cara, na hora que fizer a mesa tem que ficar mais cara, porque o custo dele aumentou. Tá certo? E aí ele trabalha com renda móvel. Se é renda móvel, ele aumenta o preço no final. Tá certo? Né? Então, essa questão, para manter o lucro ou até aumentar o lucro. Né? Por que que eu falo manter o lucro? Porque ele pode aumentar, as coisas aumentaram, ele aumenta para quê? Para se resguardar. A renda dele é móvel, só para se resguardar. Né? Mas ele pode ter mais lucro, dependendo do aumento que ele fizer. Tá certo? Né? E assim por diante. Então, imposto causa inflação de custo, o material que você importa causa inflação de custos, tá certo? Né? O aumento dos salários pode causar inflação de custos, tá certo? Por quê? Porque você pode não estar preparado para aquele aumento de salário, porque o aumento de salário, como ele é previsto, tá certo? Você sabe o mês que vai aumentar, você sabe o tamanho da inflação, então você já pode criar uma precaução para poder atender aquilo lá, você pode fazer. Mas se você não fizer, então evidentemente você aumenta o seu custo. Tá certo? Porque você não estava preparado para aquilo, né? O dólar mais caro também aumenta o custo, porque muitos insumos são importados. Se você paga mais reais por unidade comprada, veja assim, o dólar é mais caro. Então você está pagando mais reais. Então está mais caro para você. Se o dólar ficou barato, você está pagando menos reais. Então ficou mais barato para você. Tá vendo a diferença? Então, quando a nossa moeda desvaloriza, a gente paga mais caro
por dólar, quando a gente importa, a gente paga mais caro, porque a gente paga em reais e não em dólar. Tem que fazer a conversão, tá certo? Então, quando o dólar está mais barato, evidentemente é melhor para nossas importações de insumos, de materiais, de máquina, equipamento e tudo mais. Quando o dólar está mais caro, fica mais difícil. Por quê? Ficou mais caro. Tá certo? Né? Então, tudo isso, tudo que aumenta os custos, basicamente, né, os salários, que é uma renda fixa, se o cara não estiver preparado, ou isso eu não estou preparado, porque eu vou comprar material, mas o cara me vende mais caro, eu não estou preparado. Eu imagino que ele pode vender mais caro, porque eu estou vendo inflação no mercado, mas eu não estou preparado para isso, tá certo? Então, eu me preparo para isso. Essa aqui é a questão, né? Aumento de impostos é a mesma coisa, porque a gente briga contra o aumento de impostos. A estabilidade da taxa de câmbio também para nós é importante, porque aí cria estabilidade para o cara que importa materiais. E por último, para finalizar, nós temos a inflação inercial, que ela também é uma inflação de oferta, mas ela está dentro da lógica dos custos. É uma inflação de expectativa, é uma inflação de esperança de inflação, de acreditar que vai haver inflação. Então, olha só a lógica. Eu falo assim, inercial, por que que ela tem esse nome? Porque ela vem da lei da inércia de Newton. A lei da inércia de Newton, ela diz mais ou menos assim: todo corpo permanece parado, tá, eternamente, a não ser que outro corpo toca sobre ele. Aí movimenta esse corpo, tá certo? Ou todo corpo permanece com o mesmo movimento, evidentemente eu estou eliminando totalmente a gravidade, né? Eu estou eliminando tudo, estou colocando o corpo em movimento, por isso, estou eliminando tudo que resiste ao movimento, né? Então, é a lei da inércia. Então, todo corpo permanece em movimento permanentemente, tá certo? A não ser que um corpo venha e pá, barra esse corpo. Tá? E aí ele para o movimento dele. Então, por isso que ela chama inercial, tá certo? Por quê? Porque ela é uma inflação de expectativa. Vocês têm que quebrar a expectativa do empresário de que vai haver inflação. Porque na expectativa de haver inflação futura, ele aumenta os preços para se resguardar, porque ele tem uma renda móvel. Tá certo? Então, ele aumenta os preços para se resguardar. Então, ele causa inflação. A lógica é mais ou menos assim. Vamos pegar o cara lá do sapato, né? Ah, eu vendo o sapato aqui por R$ 280. Tudo bem. Tá, para 280, eu compro o sapato, vamos supor, por 150. Né? Então, eu estou comprando o sapato por 150 e estou vendendo ele por 280. Mas eu sei que aquele cara lá, ele não vai me vender o sapato daqui uma semana, daqui um mês, ou quando eu for voltar a comprar, ele não vai vender mais por 150. Eu acho que ele vai vender esse sapato por uns 180. Então, ele vai aumentar os R$ 30 lá. Então, o que que eu faço aqui? Eu faço aqui, eu já, ao invés de continuar vendendo meu sapato por 280, eu já começo a vender por 300, 310, tá vendo? Eu aumentei um preço, porque eu acho que o cara vai aumentar o preço. Ele também faz a mesma coisa. Por que que ele acha, né? Eu achei que ele vai aumentar os R$ 30, porque o couro aumentou tanto e ele compra couro. Tá vendo a lógica? Então, esse cara vai aumentar 30 porque ele vai ter que comprar cor para fazer sapato de novo. Quando eu vender o sapato por 280, eu vou ter que ir lá comprar sapato para vender o sapato de novo. Então, não é o momento. Por exemplo, vendi o sapato por 280, comprei por 150, vendi por 280, mas o cara aumentou por 180, tá certo? Antes eu tinha 180 de ganho, o cara aumentou por 180, de 150 para 180. Então, evidentemente, antes eu tinha, não era 180, não, 150 para 280, eu tenho aí 50 mais 80, 130. Eu tenho 130 de ganho, tá certo? Né? No primeiro momento. Aí o cara aumentou de 150 para 30. Eu ganhei de 130, eu passei a ganhar só 100. Então, eu não quero reduzir meu ganho. Então, o que que eu faço? Eu já aumento logo meu sapato aqui para 310. Por quê? Porque quando eu for comprar o dele que está 180, eu mantenho meu 130. Tá vendo a lógica? Eu aumentei o preço, eu causei. Então, essa é uma expectativa. Eu espero que aquele cara do sapato vai vender o couro, o cara que faz o sapato, desculpa, vai aumentar o preço do sapato, o cara que produz o sapato espera que quem produz o couro vai vender, vai ser mais caro, e assim sucessivamente. Todo mundo está esperando que os outros vão ser mais caros. Aí eles falam o seguinte, né? Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos supor que o cara fala assim. Porque a lógica, ele não compra só sapato, ele compra um punhado de coisa para vender lá na loja de sapato dele. Assim, pega um supermercado, o supermercado tem inclusive uma gama de fornecedores espetacularmente grande, né? Então ele não olha só uma coisa, ele olha o geral. Então vamos olhar o geral agora, né? Porque a inflação é aumento geral de preços. Então vamos olhar o geral, tá? No geral ele fala o seguinte, espera aí, quanto foi a inflação desse mês? 4%.
Eu acho que a inflação do mês anterior foi 3,5, do outro foi 2, do outro foi 1,5. Tá, então ela está subindo. Todo mês ela está subindo um pouquinho. Então, se esse mês foi 4,5, eu estou achando que nesse mês essa inflação vai ser no mínimo 5. Então, eu vou colocar logo uns 5,5 de aumento, porque eu quero ganhar da inflação. Porque eu acho que ela vai ser 5. Tá vendo a minha expectativa? Eu tenho uma expectativa de inflação de 5. Eu vou lá e aumento o preço para 5,5%, né? 5,5%, tá? Para ganhar da inflação. Aí a inflação passa a ser 5,2, por exemplo, né? Por cento. Aí eu falo, tá vendo? Eu tinha razão. A inflação de 4,5 passou para 5,2. Eu aumentei de 5,5%, então eu ganhei da inflação. E esse mês agora, a inflação vai continuar subindo. Eu acho que ela vai chegar aí num 6, por exemplo. Eu vou colocar 6,6,5, porque eu quero ganhar da inflação. Aí todo mundo está pensando nisso. Uns mais, outros menos. Então todo mundo está aumentando seus preços. A lei da inércia. Em cima de uma expectativa de inflação. Em outras palavras, todo mundo está causando inflação. Entendeu a lógica? Todo mundo está causando inflação só porque está esperando que vai haver inflação. Aí vai haver mesmo, é claro, todo mundo aumentou seus preços. Tá certo? Então houve inflação. Então isso é a inflação inercial, é a inflação de expectativa. Tá? Então você espera que a inflação vai. E aí, esses choques que nós tivemos, o Plano Real, que foi o que resolveu o problema da inflação, e todos os choques anteriores, quem vai trabalhar com isso vai ser quem vai falar sobre a inflação brasileira, né? Aí o que eles fizeram foi isso, quebrar a inércia. Tá certo? Né? E aí sim a gente tem condições de ter controle dessa inflação, porque eu quebro a expectativa. Aí eu vou ter só inflação de custos, e aí eu tenho que trabalhar essas variáveis no sentido, né, de fazer com que as coisas se ajustem. Por exemplo, a questão da taxa cambial, porque quando a taxa cambial fica muito elevada, ajuda é o contrário. Quem exporta ganha mais dinheiro, quem importa perde, tá certo? Né? Mas quem importa vende mais caro, tá certo? Tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Tem que vender mais caro, tá certo? Porque senão não tem produtividade, porque o seu custo aumentou, tá? Então, por isso que você tem que manter uma taxa de câmbio relativamente baixa ou minimamente aceitável, tá certo? Né? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, tá? Eu agradeço a presença de quem esteve presente. Eu vou encerrar a aula, vou encerrar primeiro a gravação, depois eu encerro a aula, né? Então, e depois eu vou encerrar primeiro a gravação. Deixa eu fazer aqui, porque eu não tenho esse hábito de linkar lá. Eu simplesmente salvo aqui, né? Eu não tenho o hábito de salvar a listagem e a gravação simultaneamente. Mas eu acho que é possível. Né? Vamos nas pessoas. Salvar aqui. Ok. Agora vamos parar a gravação e salvar a aula. Já salvei a presença de lista de todo mundo que apresentou buscando drive. Não, para com isso. Tudo isso aqui, gente? Nossa senhora. Entrou um tem aqui esquisito no meu computador. Quando eu mandei, tem certeza que dizer, porque eles interrompem a análise. Eu quero análise, não, hein? Entrou um negócio aqui de driver aqui que é a Maria. Parar essa gravação. Pronto. Bom dia, professor. Bom dia, Dani. Até mais. Esses slides você vai deixar aqui no Teams? Vou. Eu paro a gravação agora, aí eu faço o link dele, né? E aí eu vou colocar no Teams, e aí eu sugiro que eu vou colocar lá, eu sugiro que todo mundo entre pelas salas, sempre pela sala, né? Mas as pessoas que estiveram presentes aqui, eu já baixei essa lista de presença, né? Mas mesmo vocês, quando entraram, é melhor entrar pela sala. Tá Inclusive, até bom. ontem eu tive uma informação, que eu até conversei isso no começo, acho que estava só o Renato aqui, eu conversei no começo, né, que eu vou verificar, porque ontem eu tive uma outra orientação de gravação, que eu não sei se ela fica disponível no Teams, sabe? Se ela não ficar, eu vou usar aquela outra, porque aí fica melhor, mais obrigatório entrar pela sala, entendeu? Porque hoje ela Tá fica bom. Eu disponível acho no que Teams. aqui no Teams não fica gravado, não. Mas pois é, eu achei estranho, né? Desapareceu quando eu fiz lá, mas ficou um link, sabe? Depois Tá eu bom. pus e deu certo para turma, mas tudo bem.
De qualquer forma, vocês entram por lá e acham a sala, Tá acham bom. lá, Outra tá? coisa, professor, aquela Uhum. atividade que você passou em sala do mercado financeiro é para ser entregue que dia? Qual que eu Aquela em passei? grupo. Ah, não, aquela está no plano de ensino. Eu vou colocar nesse final de semana para vocês, assim, os detalhes e tal, mas tá no plano de ensino. É lá na frente. Quem entrega o primeiro, né? Já tem a data de todos os quatro lá. Todos os Tá temas, já bom. está tudo no plano de ensino. Então, nesse final de semana, eu vou colocar aquele grupo, a relação dos nomes, né, que ficou acertado, para vocês refazer os grupos. Vou pedir para vocês, ao formar grupo, vocês informarem os grupos lá, né, para mim, dentro do plantão pedagógico, para eu ir mantendo o registro, né? É, o tema não precisa, não. Você pode definir o tema. A equipe eu preciso conhecer, né? A outra coisa também que eu vou pedir lá para vocês é porque eu vou passar um trabalho para aquela aula do começo do semestre e tem um prazo até terça-feira para vocês entregarem esse trabalho, então não tem problema, né? Essa aula também eu vou deixar disponível para presença até terça-feira, né? Então, até terça-feira, quem entrar e acessar a aula está presente do mesmo jeito, né? Evidentemente, eu vou contemplar em termos diferentes, né? Não com presença, né? Mas em termos diferentes, quem esteve presente na aula online, digamos assim, entendeu? Tá bom, então. Tá? Obrigada, viu, Tá, professor? joia. Bom Até dia. mais, bom dia. Tá. Sir. Tá, até mais, Renata. A minha gravação, não sei, né? Começou a gravar em nuvem, eu já estava vendo. Rebervance? Não, para a gravação. Estava gravando?